Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Escala 91. Eu sou o Lucas e vou mostrar para vocês hoje as miniaturas pioneiras remanescentes da minha infância, que são essas que vocês conseguem ver aqui ao centro. Essas miniaturas elas foram brincadas, né? Eu brincava com elas quando eu era pequeno, conforme vocês vão ver nas fotos que eu vou passar aqui na sequência enquanto eu estou falando, né? E também, além dessas miniaturas, eu trouxe para vocês outras miniaturas que eram da minha infância, que eu tive quando eu era pequeno, mas que se perderam, se quebraram e depois, quando eu comecei essa vida de colecionador, eu consegui pouco a pouco, ao longo dos anos, ir comprando novamente, assim, no Mercado Livre, em algum lugar na internet, miniaturas idênticas a que eu tinha, mas em melhor estado, bem cuidadas, né? Para fazer essa reposição dessas que eu tive. É o caso dessas miniaturas aqui à direita. Além disso, também por sugestões que chegaram aí nos comentários da miniatura que eu mostrei anteriormente, eu trouxe as duas primeiras miniaturas oficiais que eu adquiri, que são diferentes das miniaturas de brinquedo. Essas miniaturas oficiais, então, que eu vou mostrar depois e explicar a diferença, são diferentes dessas miniaturas que são de brinquedo. Então vamos lá, pessoal. Essas miniaturas aqui, conforme eu havia falado, elas foram brincadas, né? Vai rodar as fotos aí, vocês vão ver a foto, eu pequeno lá, andando por cima dessas miniaturas, elas rodaram quilômetros dentro de casa. Vou mostrar então a história aqui de uma a uma para vocês dar uma olhada, tá? Fotos, lembrando, pessoal, as que eu não consegui colocar no vídeo enquanto eu estou falando, eu vou colocar depois ao final. Depois da fala eu vou colocando ali, daqui a pouco a pessoa ficou curiosa para saber algum detalhe de alguma miniatura. Sempre vai ter o final do vídeo ali a íntegra de todas as fotos. Eu fotografei pelo menos os 4 lados de cada miniatura para todo mundo ter acesso aos detalhes de cada uma delas. Vamos lá então. Qual dessas aqui vocês acham que é a mais antiga do meu acervo? Essa e essa. Essa aqui, ela foi comprada no início dos anos 2000 em Tramandaí, na Avenida da Igreja. Para quem conhece o litoral aqui do Rio Grande do Sul, a Avenida da Igreja, ela fica bem próxima ao centro, ali perto da ponte que vai para Embé e perto da Avenida Emancipação, que é a do centro. Essa aqui também foi comprada em Tramandaí, muito provavelmente na Avenida Emancipação. Nos anos 90, pessoal, era difícil achar miniatura de ônibus na cidade. Tu achava em alguns lugares específicos, né? Na praia era mais fácil. Não sei porquê, mas no verão eu achava ótimo, porque cada vez que eu ia no centro de Tramandaí, no centro de alguma praia, era comum venderem miniaturas de ônibus. Então, boa parte das minhas miniaturas, dessas de criança, foram adquiridas na praia, por incrível que pareça. E isso foi até bom, porque recuperando algum detalhe de algum veraneio, eu consigo ter a referência do ano de que eu adquiri aquela miniatura. Na realidade, eu não adquiri, eu ganhei na época, né? Eu não era assalariado ainda, a gente dependia de convencer, né? Eu convenci meus pais a comprar, algum familiar me dar de presente, né? E assim eu ia montando o meu acervo. Eu vou mostrar para vocês aí uma foto na sequência, 2 registros, talvez mais que 2, de fotos que eu tenho das primeiras frotas de miniaturas que eu tinha de quando eu era pequeno. Acho que vai aparecer para vocês verem aí agora. Uma delas já aparece boa parte dessas miniaturas, que a primeira dela é lá do final dos anos 90, aquela foto, e tem uma mais recente que é de 2004. 2004 eu já tinha uma frota bem grande ali de brinquedo, e depois, lá por 2006, 2007, eu me desfiz. Me desfiz de todas que eram de brinquedo, porque eu já estava entrando na fase ali de adolescência, e aí não pegava bem, né, de estar com brinquedos assim no quarto, a gente quer se desfazer da infância nessa época. Felizmente eu guardei essas aqui. Essas que estão nesse espaço aqui no meu braço, elas são remanescentes da minha infância. Vocês vão vê-las nas fotos aí, e elas foram muito brincadas por mim. Eu brinquei muito tempo com essas miniaturas. Vamos então seguindo.
Essa aqui eu já falei para vocês, comprei no 1,99 na Avenida da Igreja, em Tramandaí. Essa aqui, muito provavelmente, também foi comprada em 1,99 em alguma época de praia. Esse aqui, inclusive pelo formato dele, eu imaginava um ônibus verde da Palmares quando eu era pequeno. Que vai lá para o litoral do Rio Grande do Sul também, Pinhal, Cidreira, Magistério, Quintão, Salinas, essas praias assim. Eu vou colocar a foto desse ônibus da Palmares para vocês compararem com esse e perceber como funciona a cabeça da criança na imaginação. Hoje em dia eu não consigo fazer essa imaginação. Esse aqui, pessoal, é um modelo que para mim foi muito especial. Ele foi adquirido no verão de 2002, em Tramandaí também. E, na época, era o que havia de mais detalhado, o que havia de melhor possível. Eu fiquei muito contente quando eu consegui ganhar esse ônibus na época. Então, para vocês verem como custava caro, eu tinha que dar 2 notas de 10. As miniaturas em geral eram 10, 12 reais, essa aqui era muito mais cara para a época, 20 e poucos. Ela era importante porque ela abre, né, o porta-mala, ela abre o porta-mala, abre a porta, abre o motor, e por isso era um grande destaque na época. Essa aqui eu não andava fora do carpete, fora do tapete com ela para não sujar as rodas, para vocês terem uma ideia. Essa miniatura aqui ela não rodou na minha infância em nenhum lugar que pudesse sujar ou estragar ela. Até hoje eu ainda cuido assim para não estragar. Ela foi muito importante para mim. Essa aqui, pessoal, é uma miniatura que eu trouxe lá do Chuí. A gente foi numa viagem, fui com meus pais para o Uruguai em 2001. Na volta era comum passar no Chuí, tem uma rua lá que tem bastante loja. E eu bati o olho nessa miniatura, ela vem num kit que tinha avião da American Airlines, aquele caminhão que tem a escada para descer do avião. Um monte de conjunto, mas obviamente o que me interessou foi o ônibus, né? E o que me chamou muita atenção é que eu havia viajado num ônibus de 2 pisos naquela época, então eu fazia correspondência direta ao modelo que eu tinha viajado com essa miniaturazinha aqui. Para adquirir miniaturas em Porto Alegre naquela época era muito comum lá na descida da onde tem a Igreja do Rosário, que é na rua Vigário José Inácio. Eu lembro que lá era o lugar que mais tinha camelô que vendia miniaturas de ônibus. Então, esse aqui eu acredito que foi comprado lá. Esse aqui também foi comprado lá. E esse aqui. E também na esquina democrática, no sábado de tarde, era comum o pessoal que vendia assim na rua colocar pano no chão e vender miniaturas de carro, ônibus, caminhão. Então, são as referências que eu tenho assim, desses lugares de compra na cidade. Tinha também esses de 1,99, pequenininho. Esse aqui, por ser mais quadrado e articulado, é um dos primeiros de brinquedo articulado que eu tinha. Eu imaginava os ônibus da STS que tinha na época, que eram articulados assim, mais quadrado, né? E até mesmo, às vezes, o Neobus Mega, que era um modelo comum de ver. Esse aqui também é remanescente de quando eu era pequeno, né? Um ônibus modelo de 2 pisos. Não era muito comum na época também, então tem lá as suas particularidades assim, que interessantes para a época. Era difícil ter ônibus de 2 pisos. Assim. Era muito específico para os casos de turismo. Um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar com vocês também é sobre a imaginação da criança. Né? Naquela época, o meu percurso das linhas de ônibus era de um quarto para o outro, da casa, de um quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para a garagem, eram as rotas. E depois, à medida que eu fui ficando um pouco maior, lá porque eu tinha uns 10, 12 anos, eu comecei a fazer maquetes para simbolizar o centro da cidade. Então, é algumas fotos que eu estou mostrando para vocês agora na sequência, que são muito interessantes do ponto de vista hoje adulto, olhando a criança, né? E para mim não tinha diferença entre a cidade grande mesmo que eu via na vida real e aquela que eu estava vendo ali na infância. Como é que eu fazia essas maquetes? Tinha os classificados da Zero Hora, naquela época as pessoas liam o jornal em papel. Eu esperava chegar no domingo, pegava a parte do ZH Imóveis, acho que era isso o nome,
e recortava todas as fotos dos prédios que estavam em lançamento, colava num papelão, assim, né? Recortava, colocava um palitinho lá e espetava num isopor, assim, que era o que eu usava como base, assim, da cidade. Então vocês vão ver bastante interessante essas fotos, assim, que eu consegui resgatar, que é o universo da criança, né? Aquilo ali era o centro da cidade, onde meus ônibus andavam, né? Os menores, os maiores não cabiam. Mas para mim aquilo ali era a cidade. Aí sobre essas fotos, pessoal, essa primeira foto que eu consegui resgatar que apareça algum ônibus em miniatura de quando eu era pequeno, é essa aí num verão em Bombinhas em 90 e eu acredito que seja 94, 95. 95, acredito. Ou 96, é. 95, 96. Agora, olhando melhor, é 95, 96. Ali aparecem um ônibus rosa e um ônibus amarelo. Certamente aqueles foram os dois primeiros ônibus que eu tive na vida. E tem uma também ali, eu brincando, tinha um trevinho ali que eu fiz com uns Legos e estava brincando com as miniaturas ali. Eu acho que eu vou até circular nessa foto as miniaturas que aparecem na foto e que estão aqui na minha frente agora, né? Para vocês verem que elas foram brincadas, né? E tá eu ali brincando quando eu era pequeno, não tinha tanto cabelo branco que nem hoje, mas ficou bacana. Dava até para eu refazer aquela foto ali, porque eu ainda tenho aquele mesmo Lego que está no chão ali, eu ainda tenho guardado também. Esse ônibus aqui, pelo que vocês olham ali, pessoal, nas fotos, pelo que vocês vejam ali nas fotos, ele aparece, não esse aqui, que esse aqui eu comprei de reposição, né? Mas eu tive um igual a esse em 1994. Como vocês podem ver ali no meu aniversário de 3 anos, eu sou aquele com cabelo lisinho ali, que nem cabelo de pinico, né? Cogumelo, cabelo cogumelo, que é o que chamavam antes. Eu não gostava muito daquele cabelo, mas eu sou aquele ali que aparece na foto. Eu gostei desse modelo aqui desde o início. Na época eu tinha na minha memória que aquele brinquedo ele nem era meu, era do meu primo, que também estava fazendo aniversário junto. Mas fiquei sabendo agora que aquele modelo que aparece na foto era meu. Aquele brinquedo lá era meu. E depois ele se confirma até numa foto que eu recebi anos depois, vou mostrar para vocês aqui. Eu brincando com essa mesma miniatura ali com a minha bisavó. Aparece ali um Fusca ainda com a placa amarela para vocês verem que tem bastante tempo. Então, com isso, eu mostrei para vocês as miniaturas aqui que elas retratam a minha infância, tá? E depois disso, eu vou fazer um comparativo aqui para vocês verem as fotos. Talvez eu circule as que aparecem nas fotos quando eu era pequeno e as que eu estou mostrando aqui, para vocês verem a correspondência. Essas outras miniaturas que estão aqui à minha direita são miniaturas que eu tive quando eu era pequeno, mas não sobreviveram e eu precisei comprar depois para repor no meu acervo. Uma muito utilizada quando eu era pequeno era essa aqui. Era um ônibus cinza. De tanto eu rodar e brincar pela casa inteira com ele, pelo pátio, ele foi ficando todo quebrado, todo destruído, assim. E aí era o que eu permitia andar fora do carpete. Ele andava fora do tapete, andava na terra, na rua, andava por todo o pátio, então por isso que era o que eu mais brincava, porque ele estava apto a pegar terra, pegar água, pegar chuva, pegar tudo. Esse outro aqui é um que eu fiquei muito contente em recuperar ele alguns anos atrás, que, pelos meus cálculos, esse e esse que eu estou mostrando aqui, acredito terem sido os dois primeiros ônibus de fricção. Os ônibus de fricção que se chamava, de dar corda. Foram os dois primeiros que eu tive, assim, na minha infância, no início dos anos 90. Eu acredito que lá por 94, 93, 94, por aí, 95 no máximo. E eu lembro que eu tinha esse modelo, que vocês inclusive vão ver numa foto do meu aniversário de 3 anos, eu tinha um modelo igual a esse que eu tinha ganhado. E também tinha esse aqui, que eu, com os dois juntos, era a frota que eu tinha basicamente, junto com os outros modelos de brinquedo, assim. Então foi muito bom poder recuperar esse e esse.
E também esse aqui, que foi um modelo mais final dos anos 90, né? Que eu tive esse modelo aqui. E também, assim como o cinza, foi um modelo que foi se quebrando de tanto eu andar pelo pátio, andar pela casa, né? E depois nem valia mais a pena eu manter aquele que estava estragado. Aí depois consegui recuperar com esse aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui também é engraçado porque ele substituiu esse que é da minha infância, que está todo quebrado, todo remendado aqui. Inclusive eu fiz uma adaptação, recortei com uma faca esquentada no fogo, assim, recortei um pedacinho de régua para substituir uma porta que tinha quebrado. Ficou muito feio. Aí felizmente consegui recuperar depois um bem novinho, bem bonitinho, para repor. E esse aqui ficou só para a história de brincado de quando eu era criança. Até tem a particularidade desse que eu estava mostrando aqui, que pelo formato dele, eu imaginava um Caio Vitória quando eu era pequeno. Vou mostrar a foto aí. Mais particularmente o Caio Vitória do Serviço Municipal da empresa Viamão. É muito comum na linha Santa Cecília. Eu vou mostrar depois uma foto. Esse outro aqui eu lembro de ter tido um igual no meio dos anos 90. Eu lembro de ter um verão, era nas nossas praias aqui do Rio Grande do Sul. Acredito que eu estava em Cidreira, Pinhal, uma praia dessas aí. Eu lembro de ter um ônibus igual a esse. Aí consegui recuperar também anos depois, fiquei bastante contente porque está em ótimo estado. Esse aqui é na escala 1:76, que nem eu estava falando para vocês. E esses aqui é a escala 1:64, só a título de comparação. Agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês as duas primeiras miniaturas oficiais, assim, de modelos oficiais que eu adquiri nessa minha coleção. Lá no início dos anos 2010, 2011, eu era estagiário da Prefeitura de Porto Alegre e recebia na época em torno de R$ 590. Então não dava para fazer muita coisa, né? Eu tirava o dinheiro ali da passagem e da alimentação, o que sobrava eu comecei a investir em miniaturas. Né? Então boa parte dessa prateleira aqui de cima foi comprada na época que eu estava como estagiário. E era o que permitia o salário de estagiário. O primeiro modelo que eu adquiri, primeiro modelo que basicamente ocupou essa prateleira aqui de cima, na época que ela nem tinha vidro ainda, foi esse aqui. O Marco Polo Paradiso 1200, comprado da Grife Marco Polo. Ele é um modelo, então, que vocês vão ver em outro vídeo depois, mas foi o primeiro modelo que eu adquiri, assim, oficial. Vejam, então, a diferença, né? Uma miniatura oficial de um modelo que existe rodando no dia a dia, de umas miniaturas de brinquedo. A miniatura de brinquedo ela não tem a obrigação de representar um modelo oficial. Já esse aqui, que é um modelo oficial da Marco Polo, ele representa, em menor escala, um modelo existente, que é o Paradiso 1200 reais. Na época, para vocês verem, o primeiro miniatura oficial, assim, de modelo oficial. Para vocês terem uma ideia, na época eu recém tinha feito essas prateleiras desse quarto, eu nem colocava na exposição essas minhas miniaturas de brinquedo, porque eu tinha tirado elas de circulação já quando eu tinha começado a minha adolescência. Eu acabei me desfazendo de algumas miniaturas de brinquedo, guardei só essas aqui, felizmente. Mas depois, quando comecei a adquirir, coloquei essa aqui na prateleira e vi que cabia também acrescentar essas outras. E a segunda oficial, daí só para vocês verem uma ideia, foi esse do Scania Irizar PB. A carroceria é o Irizar, né? E o chassi é Scania. Isso aí é para outro vídeo. Quem não conhece ônibus é uma ciência que tem que explicar. Assim, a parte de baixo do ônibus, o chassi e o motor, é um fabricante e a carroceria é outro. Então, tu pode fazer diversas combinações. Pode ter esse mesmo ônibus aqui no chassi Volvo, chassi Mercedes, chassi Scania e etc. Nesse caso aqui, ele está encarroçado em Scania. E, então vocês conseguem ver a diferença já de que é uma réplica do que é um modelo de brinquedo.
tá? Esses ônibus aqui eu vou fazer vídeo individual deles, assim como esses de fricção, depois eu vou fazer um conjunto para mostrar. Esses aqui eles fazem parte do mesmo conjunto que são os remanescentes da minha infância. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar foto individual dessas miniaturas aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas a história é grande, né? Mais de 25 anos, resumido em atualmente aqui cerca de 15 minutos. Obrigado, se gostou, acompanhe se inscrevendo no canal e até a próxima.